Bem, agora falando um pouco mais das medidas não estruturais, ou também chamadas medidas não estruturantes, a gente tem que essas medidas envolvem, né, as práticas de gerenciamento da bacia urbana e também mudanças de comportamento em relação à gestão da bacia urbanizada. E aí a gente pode citar como exemplo o sistema de previsão e alerta. Nesse caso, vai ser utilizado para antecipar a ocorrência de inundações, avisando a população para que elas tomem as medidas cabíveis. Então, é bastante integrado ao sistema de defesa civil, para justamente se antecipar, se prevenir e se mitigar a ocorrência dessas inundações, ou ainda de prejuízos, né, em relação a perdas materiais ou perdas de vidas, em relação à ocorrência de chuvas mais intensas. E é feito, nesse caso, né, tanto parte de coleta como transmissão de informação para as pessoas. É utilizado um centro de previsão para se fazer processamento e modelagem de previsão de sistemas de alerta. E a Defesa Civil, como eu falei, atua nessa parte de educação e também da elaboração de mapas de alerta e de atuar no sentido de avisar a população em casos de chuvas mais intensas. E a gente tem visto, né, cada vez mais recorrentes chuvas mais intensas e como medida de controle nessa parte de gerenciamento da bacia urbana, o sistema de previsão e alerta é bastante fundamental para que a população ela tenha conhecimento e tenha acesso à informação em caso de ocorrência de inundações mais intensas. Outra medida que pode ser empregada é o zoneamento. O zoneamento também é bastante importante e está atrelado ao planejamento do uso e ocupação do solo. E em cidades que são atravessadas por curso d'água, essa parte do zoneamento vai ser ainda mais fundamental. E aí pode-se estabelecer áreas, né, de maior ou menor risco associado à ocorrência de inundações e de alagamentos. Então, geralmente bem próximo à margem do rio, essa zona de passagem de cheia, aqui como número 1, são zonas de alto risco, onde não se deve haver ocupação. Pode ser utilizada para agricultura, por exemplo, ou para paisagismo, e vai ser uma área em que, em períodos mais chuvosos, a água vai ter a tendência desse canal de drenagem natural a ocupar as margens. Então, não se deve ter residências, né, uma cidade desenvolvida logo na margem direta do rio. Na zona 2, que seria uma zona com restrição de médio risco, em que os tempos de recorrência aqui variam de 5 a 25 anos, ou seja, a probabilidade de ocorrer uma chuva que vai ocupar essa área aqui da zona 2 é de cerca de 5 a 20 anos. Então, eu posso utilizar essa área aqui 2 para utilização de parques ou atividades recreacionais, para habitações à prova de inundações ou ainda para casas de usos agrícolas. E a zona 3, aqui seria uma zona de baixo risco, onde pode-se ter uma segurança de ocupação urbana, mas ainda assim deve-se dotar de medidas de controle para possíveis danos em caso de chuvas ainda mais excessivas, com tempo de recorrência ainda maior, né, maior do que 50 anos. E outras medidas também podem ser empregadas nessa parte de medidas não estruturais. É bastante fundamental a educação ambiental e sanitária continuada para disseminar o conhecimento da responsabilidade das pessoas em fazer parte do sistema de drenagem, porque o ambiente urbano onde as pessoas vivem, né, trabalham, moram, estudam. Então, esse ambiente urbanizado deve ser bem preservado e bem cuidado pelas pessoas, não apenas na parte de gerenciamento público, mas também da responsabilidade de cada um em utilizar adequadamente o serviço, por exemplo, não fazendo ligação clandestina de esgoto na parte do sistema de drenagem, ou não dispondo de resíduos sólidos nas ruas, né, nos bueiros, ou nas bocas de lobo, na sarjeta, e isso via prejudicar o sistema de escoamento de água de chuva da drenagem urbana. Também outra questão fundamental é a parte da manutenção do dispositivo de infiltração nas vias. Então, se fazer coleta de resíduos sólidos, varrição da rua, fazer funcionar os sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, para que eu tenha um funcionamento correto e adequado dos dispositivos de drenagem urbana. E, de maneira geral, se pensar, se utilizar de medidas não estruturais para se fazer o planejamento prévio de como se ocupar uma bacia urbanizada para não ocorrência daquelas inundações e alagamentos que a gente viu. Bem, e aí o que eu falei até agora está muito associado ao dispositivo de drenagem urbana tradicional, daqueles sistemas tradicionais de drenagem urbana, de micro e macro drenagem, e somado a essa drenagem urbana tradicional com os problemas inerentes à urbanização, foi desenvolvido ao longo dos anos um outro tipo de drenagem,
que é a drenagem urbana sustentável. E é sobre ela que a gente vai ver na próxima parte da aula.